Vamos lá. Nosso tema de hoje, prescrição de exercícios em dores crônicas. Douglas, por que a gente vai falar de prescrição de exercícios? Se vocês lerem, pessoal, as principais diretrizes internacionais do mundo para tratamentos de dores crônicas, pessoal, conduta first line, conduta de primeira linha, são os exercícios aeróbico e de força. Infelizmente, nós ainda da fisioterapia utilizamos demais aparelhagens em condições que essas condutas down top, que são condutas que agem de baixo para cima, não vão ser tão eficazes, porque em pacientes com dores crônicas, as principais alterações estão a níveis centrais, e quem tem o poder de agir a níveis centrais, de realmente gerar mudanças estruturais, mudanças funcionais, sinápticas, alterações de inflamação que ocorrem, que a gente vai falar disso tudo, são os exercícios. Então, assim, não existe uma técnica, uma conduta perfeita para tratar pacientes com dores crônicas, mas existe uma quase perfeita, que é o exercício. Então, é por esse motivo que nós vamos falar dele, porque é o que eu quero que vocês tenham uma base forte. Olha só, todo mundo diz que o exercício é bom para quem tem dor, principalmente para quem tem dor crônica, tá bom? A literatura também suporta isso. No entanto, falta uma coisa. Quem aqui atende, quem já trabalha, porque a gente aqui também tem muito aluno que acompanha, a gente tem uma certa dificuldade de saber, vamos lá, qual é a dose do exercício? O meu paciente tem que fazer 1 hora de exercício? O meu paciente tem que fazer 3 séries de 10, 3 séries de 8? Então ocorre essa dúvida enorme quanto à dose. Quanto à frequência, também decora isso. Isso são os parâmetros básicos de uma prescrição de exercício. A dose, que é o tempo e a carga. A frequência, quantas vezes por semana meu paciente vai ter que aplicar o exercício, não é? E qual é o melhor tipo de exercício para o meu paciente? Então essas são as principais características de uma prescrição de exercícios e que geram dúvidas, não é? Desde a carga até o número de repetições, até a frequência e até qual o tipo de exercício. Bom, e a gente vai falar disso hoje porque não tinha na literatura, sabe, um estudo bem feito que entregasse isso pra gente. Quais seriam os melhores parâmetros de exercício para quem tem dor crônica? Só que a Catarine Franco, ela e os colaboradores dela, brasileiros, publicaram esse ano, deixa eu ver que é o nome da revista, no European Journal of Pain, na revista europeia de dor, uma revisão sistemática mostrando exatamente pra gente esses parâmetros. Essa revisão tá quentinha. Foi publicada agora, em outubro. Então, a base da nossa live hoje vai ser ela, tá bom? Vamos lá. Para começar, o que é dor crônica? Dor crônica, pessoal, é aquela dor que ela tem mais de 3 meses. É uma dor que é persistente. No entanto, quando a gente fala de dor, o pessoal só enxerga essa classificação. Dor aguda, que é aquela dor menor de 3 meses, e dor crônica, que é uma dor maior de 3 meses. Só que, preste atenção, nem toda dor crônica ela é igual, porque pacientes com dor crônica, eles têm diversas alterações a níveis de sistema nervoso central. Então, o que é que a gente acredita? É que pacientes com dores crônicas só têm alterações em lugares que nós não conseguimos ver na anatomia normal aqui, estrutural da nossa periferia. Por exemplo, uma lesão ali de joelho, isso daí não justifica uma dor crônica, uma dor há mais de 3 meses. Uma lesão no ombro não justifica essa dor ser crônica, porque a percepção que a gente tem da dor crônica é isso, é que só ocorrem alterações a níveis centrais e que se a dor é crônica é só porque o sistema nervoso central está alterado. Mas existem, pessoal, mecanismos de dor. E isso é super importante a gente entender. A dor, ela pode ser crônica por causa de mecanismos nociceptivos. Isso mesmo. Mecanismo, quando eu falo de mecanismos nociceptivos, eu quero dizer isso daqui. Por exemplo, esse movimento aqui, ó,
ele é um estímulo inócuo, é um estímulo que não gera dor. Agora, quando eu faço isso daqui, ó, isso daqui já vira um estímulo nocivo, tá bom? Porque esse estímulo aqui, ó, de jogar essa tensão máxima aqui na estrutura, ativa fibras nervosas, fibras nociceptivas. Então esse estímulo aqui deixa de ser um estímulo inócuo para ser um estímulo nocivo. E existem dores crônicas que o mecanismo ali que está atuante há mais de 3 meses é um mecanismo nociceptivo. Você quer um exemplo? Artrose. Artrose de joelho. Pacientes com artrose de joelho, pessoal, não sei se vocês já chegaram a ver aqueles casos bem graves que ficam com varozão, o joelho todo para fora e o compartimento medial ali do joelho totalmente desgastado, que esses pacientes eles precisam até, às vezes, passar por uma cirurgia, né, e colocar uma prótese. Essa dor, ela virou persistente, o que está agindo ali nela é um mecanismo nociceptivo. E não um mecanismo nociplástico, que é o que a gente mais acredita, que é o que causa todas as dores crônicas. Não. Então, preste atenção. Um mecanismo estrutural que ele não é bem curado, que ele está danificado ali por muito tempo, ele pode causar uma dor crônica. Então, aquele teu paciente que está com uma dor persistente, esse pode ser por causa desse mecanismo nociceptivo. Então, às vezes, ocorre da gente negligenciar e querer só se preocupar com o aspecto psicossocial, apesar dele realmente ser o responsável pelas maiores alterações em quem tem dor crônica, aspectos cognitivos, emocionais, sociais. Só que isso pode ocorrer como uma consequência de uma alteração, de uma lesão estrutural, de um mecanismo nociceptivo. Então presta atenção. Exemplo, uma artrose de joelho. Então, o teu paciente pode ter uma dor crônica, uma dor persistente por causa de uma lesão tecidual? Sim, tá bom? Quando a gente fala assim que dor crônica não está ligada a mecanismos nociceptivos, a lesões estruturais, nós queremos falar de outro mecanismo de dor, que é o mecanismo nociplástico. Anote isso daí. O que eu estou dizendo aqui é o que vai fazer a diferença na avaliação de vocês. O mecanismo nociplástico, normalmente, ele está ligado a alterações, tá bom? Da interpretação do sistema nocivo, das nossas vias ali aferentes. Então, a dor nociplástica, ela é referente a uma alteração, provavelmente, do nosso sistema somatosensorial, que é esse nosso sistema de percepção de estímulos. E quando a dor é nociplástica, pessoal, ela altera tanto o sistema nervoso periférico quanto o sistema nervoso central. E isso são alterações que você não consegue ver, porque nós fomos treinados a olhar a anatomia externa, não é? A olhar encurtamento, a olhar contraturas, a olhar, deixa eu botar um aspas nessa palavra, torturas. Então a gente, num mecanismo nociplástico, a gente não enxerga essas alterações. Então normalmente a dor crônica ela é muito associada a isso, a mecanismos nociplásticos. Então acaba-se que esse mecanismo periférico, como de uma artrose de joelho, acaba sendo desconsiderado, tá bom? O terceiro mecanismo é o mecanismo neuropático. Quando a gente fala de uma dor neuropática, a gente quer dizer que houve alguma alteração nos nervos, que é um exemplo clássico, uma radiculopatia, tá bom? Por uma hérnia de disco. Quando eu falo radiculopatia, para quem não sabe, é uma compressão, uma patologia, patia e radico da raiz nervosa. Então essa lesão no nervo vai fazer ter aquela dor ciática, aquela cialtalgia, aquela dor que irradia, que hoje a gente chama de uma radiculopatia, né? Uma dor radicular, tá bom? Então esse é o terceiro mecanismo de dor. Como nossa página ela é de dor lombar, deixa eu deixar isso claro aqui para você em termos de dor lombar, né? Porque quem me segue quer ouvir falar disso. Uma dor crônica de mecanismo nociceptivo. Pronto, uma fratura de coluna, tá bom? Uma fratura de coluna lombar. Vamos imaginar aqui alguém que mexe o tronco demais. Um jogador de futebol.
ele teve uma fratura na coluna lombar e essa fratura, ela é uma fratura de estresse. Então, que tem ali provavelmente uma fissura. E essa fissura, ela não consolida. Imagina que essa fissura, ela tá mais ou menos ali nos processos transversos das vértebras, nas facetas, né? As facetas são as articulações que ajudam a movimentar as vértebras. Ele faz movimento de tronco demais, excessivo, por isso que teve essa fratura por estresse e ele continua fazendo. Então não dá tempo do osso, da estrutura cicatrizar direito. Então por isso que essa dor fica persistente. Mas percebe que foi um problema estrutural, um problema nociceptivo da estrutura. Quando eu dou o exemplo de dor nociplástica, aí a gente entra no exemplo de uma dor lombar inespecífica crônica. Quando eu digo uma dor lombar inespecífica crônica, pessoal, é uma dor lombar que ficou persistente e nada no exame de imagem justifica a persistência dessa dor. Por exemplo, não tem fratura nenhuma, não tem desgaste nenhum, não tem encurtamentos, nem contraturas nenhuma, e mesmo assim essa dor fica persistente. Então isso daí provavelmente é uma dor lombar crônica inespecífica. Isso daí ocorre, é muito comum em mecanismos nociplásticos. Quando eu falo de mecanismos nociplásticos, anota as características, que é para você saber diferenciar. Uma dor nociplástica, que é uma dor que ela vem de alterações do nosso sistema somatosensorial, das nossas vias aferentes que levam estímulos até o sistema nervoso central. Normalmente o paciente apresenta sensibilização central. Douglas, o que é isso de sensibilização central? Sensibilização central é quando o sistema nervoso ele está nervoso, ele está irritado. Quando ele está irritado, ele acaba mostrando isso pra gente através de dois fatores. Alodinia, por exemplo, a caneta da minha filha, por exemplo. Um estímulo nocivo, eu estou fazendo uma pressão média, então é para doer médio. Só que quando o sistema nervoso está muito sensibilizado, essa dor média o paciente sente como a pior dor do mundo. Então isso é hiperalgesia. Então o sistema somatosensorial não está percebendo os estímulos de uma forma correta. Então existem alterações nociplásticas do sistema nociceptivo, tá bom? Outra característica que vai entregar para você é se o teu paciente ele apresenta alodinia. Alodinias são quando estímulos inócuos, como um carinho, geram dor no paciente. Carinho não é para gerar dor. Então isso entrega para a gente que o nosso paciente ele está com uma sensibilização central. E normalmente a sensibilização central ela está dentro de uma dor crônica de mecanismo nociplástico. Anotou isso daí? Dor lombar crônica inespecífica, fibromialgia, são exemplos de dor de mecanismo nociplástico. Outras características é que a dor ela é muito espalhada, ela é difusa, o paciente tem altos níveis de incapacidade, de baixa qualidade de vida também, diversas áreas remotas, a dor começou na lombar, mas ele sente dor também no ombro, no cotovelo, diversas áreas distantes também com dor, e nada na anatomia descreve, serve para justificar a dor desse paciente. Presta atenção. Então então essa dor persistente desse meu paciente que tem essas características, provavelmente é uma dor por mecanismos nociplásticos. Então não adianta durante um tratamento você ficar focado na estrutura, tá bom? Em querer estabilizar, em deixar rígida a coluna, em querer tirar um músculo ali contraturado, porque o problema não tá aí, lembra? O problema é a nível de sistema somatosensorial. Só para acrescentar que eu esqueci de dizer, as características de uma dor persistente de mecanismo nociceptivo. Quando a estrutura tá lesada, é só você jogar carga, tá bom? Imagina uma artrose ali de joelho, né? Que é o exemplo clássico de uma dor crônica de mecanismo nociceptivo. Uma artrose de joelho, quando o paciente fica muito tempo em pé,
tá bom? Sustenta a mesma postura estática por tempos prolongados. Quando o paciente corre de uma vez, quando começa a gerar sobrecargas nas estruturas, então vai ter essa dor. Então uma dor de mecanismo nociceptivo se caracteriza mais ou menos assim. Beleza? Quando as estruturas sofrem sobrecargas, a gente consegue reproduzir a dor do paciente, tá bom? A dor de mecanismo neuropático, galera, é aquela dor quando a gente consegue reproduzi-la depois que a gente lesa mais um nervo ainda. No exemplo da hérnia de disco, façam aquele teste de elevação da perna estendida, que você vai conseguir comprimir mais ainda o nervo ali na hérnia. Então vai reproduzir a mesma dor ou uma dor bem parecida. Então essas são as características, né? Mas todos esses tipos de dor crônica, mesmo tendo diversos mecanismos diferentes, essas dores, elas têm alterações em comum, que eu também queria que vocês anotassem. Já já a gente chega na prescrição, que a gente tem que ter uma noção do que é que está acontecendo com o paciente. Tudo bem? A dor crônica ocorre uma diminuição da massa cinzenta, tá bom? Do corpo dos neurônios. Então, quanto mais essa dor vai ficando persistente, mais a estrutura cinzenta, que é o corpo dos neurônios, quanto a massa branca, que é a parte axonal dos neurônios, elas vão se destruindo, se atrofiando, se desgastando. A gente sabe, pessoal, que a massa cinzenta diminui por causa, deixa eu dizer esse nome aqui, desse marcador neuronal aqui, ó, que é o N-acetil-aspartato. Quando o N-acetil-aspartato ele tem quantidades abundantes aqui no nosso sistema nervoso central, significa que está ocorrendo uma diminuição, uma degradação estrutural do cérebro. Em pessoas que têm dor crônica, elas têm, tá bom? Esse marcador neuronal em excesso, o N-acetil-aspartato. Massa cinzenta, essa perca de axônio, como é que eu sei? Através de exames, tá bom? Deixa eu falar aqui o nome dela. Anisotropia fracionada. Esse exame, ele mostra, tá bom? Uma diminuição da mielinização das fibras e da densidade dos axônios. E pessoas com dor crônica têm isso daí. Além disso, pessoas com dor crônica têm uma redução de receptores opioides, que são receptores que recebem substâncias analgésicas. Então, se esses receptores estão diminuídos, onde é que a substância analgésica vai se ligar para poder gerar o efeito analgésico? Então, pessoas com dor crônica, eles têm um problema na inibição da dor, tá bom? Devido a isso, a diminuição de receptores, devido à via inibitória descendente da dor, uma farmáciazinha que nós temos aqui, que é ativada pela substância cinzenta periaquidutal. Essa via ela está defeituosa, então a capacidade do próprio corpo a analgesiar a dor também fica diminuída. Outra característica de dor crônica em comum, independentemente ali dos mecanismos, é ocorrer uma inflamação no sistema nervoso, uma neuroinflamação. Como é que a gente sabe? A gente tem as células de defesa aqui do nosso sistema nervoso central, que são as células da glia. Elas não são só células de defesa, não. Também são células de nutrição, de apoio sináptico. Elas dão suporte para o neurônio. Mas quando uma delas, especificamente a micróglia, ela está trabalhando em excesso, ela solta um marcador. É como se fosse um rastro que ela solta, que é a proteína translocadora, tá bom? Estudos que mostram pacientes com dor lombar crônica, eles pegaram um radioligante, que é o 11-CPBR28, e injetaram em pacientes com dor crônica. Esse radioligante, ele não pode ver no corpo proteína translocadora, que são as pegadas da micróglia, tá bom? Que é a célula de defesa do nosso sistema nervoso central. Que esse 11-CPBR28, ele se liga logo. Então, no estudo, eles viram, olha, se esse radioligante achar a proteína translocadora, no nosso exame de imagem, o cérebro do paciente vai estar brilhando demais. Se ele não achar, então o cérebro vai estar brilhando pouco. Eles veem isso por tomografia, por emissão de pósitrons, ressonância magnética. Vamos lá. Aí pegaram os dois grupos e viram que pacientes com dores crônicas no exame de imagem, o cérebro estava mais brilhoso, principalmente a região do tálamo
tá bom? E se tava mais brilhoso, era porque tinha muita proteína translocadora, que isso é um marcador, é uma pegada de que as células da glia de defesa, a micróglia, tá funcionando demais e tá liberando substâncias pró-inflamatórias que favorecem uma inflamação. Fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1B, interleucina 6. São as principais citocinas, substâncias da inflamação, tá bom? Que as células da glia soltam. Então a gente tem esses diversos tipos de alterações em pessoas com dor crônica, tá bom? Deixa eu ver aqui meu roteiro. Para onde é que a gente vai? Como eu falei, a conduta mágica, a gente não tem a conduta que resolva tudo, mas nós temos a melhor conduta de todas no momento, tá bom? Que não faz mágica, mas faz quase um milagre, que é o exercício. O exercício, o problema é que a gente só enxerga ele, igual eu postei hoje no nosso feed, com aquela visão física de que o paciente vai ganhar hipertrofia, força. A gente não conhece as outras funções do exercício. O exercício, pessoal, ele tem o poder de melhorar a sinapse, as ligações ali dos neurônios, de novo, que é o que a gente perde com dor crônica. Os exercícios, eles têm o poder de aumentar de novo massa cinzenta, estrutura do cérebro e massa branca, tá bom? O exercício, ele tem o poder de regular de novo as nossas vias inibitórias descendentes, que é a nossa farmacinha, que gera uma analgesia. Pronto, então o exercício é o melhor remédio, tá bom? Porque ele atinge, pessoal, aqui, ó, o sistema top, a parte de cima, e ele vai gerando, vai auxiliando na geração de efeitos para baixo, o DAO. Então preste atenção, pacientes com dores crônicas, independente do mecanismo, o exercício é a conduta padrão ouro. Douglas, mas eu faço exercício no meu paciente e dói pra caramba. Pessoal, essa dor que teu paciente sente, isso não pode ser uma barreira para você parar o exercício. É claro que você vai ter a noção. Se teu paciente chegou ali com uma dor, nota 6 na escala EVA, e essa dor aumenta para 10, é claro que você vai ter que parar com o exercício, porque você não está sabendo prescrever. Agora, se teu paciente está com uma dor 6 e essa dor aumenta para 7, 7,5, 8, tá bom, ainda dá para aguentar. Olha só esse estudo aqui. Bom, que foi publicado no Jornal Britânico de Medicina de Esporte em 2017, do Smith. Exercícios para pacientes com dores crônicas. Ele mostrou que aqueles pacientes, eu tô sentindo dor, durante o exercício, a terapeuta, pois vamos parar. Eles tiveram uma melhora da dor, da capacidade funcional mais lenta do que aqueles pacientes que mesmo com dor, a gente insistiu no exercício. Quando a gente insistiu no exercício, eles tiveram uma melhora de dor muito mais rápida, da função e de aspectos cognitivos de entendimento. Porque é muito comum, pessoal, esses pacientes com dor crônica, eles entenderem de uma forma errada a situação deles, principalmente se a dor ela for de mecanismo nociplástico. Presta atenção, eu já expliquei os 3 mecanismos. Se a dor é de mecanismo nociplástico, a dor persistente, então você não vai encontrar alteração estrutural. Só que todo mundo é acostumado. Opa, se tem dor é porque tem alguma coisa errada na anatomia. Então o paciente com uma dor crônica nociplástica, ele vai estar entendendo tudo errado, tá bom? Então se você resolve parar o exercício, você vai estar corroborando com esse entendimento errôneo dele. Não, eu tô parando mesmo o exercício porque não pode te machucar a tua estrutura ainda mais. Pessoal, a dor é de mecanismo nociplástico. Então não tem nada de errado com a estrutura. Então você não precisa parar. Você só precisa saber prescrever para não piorar 4, 5 vezes a dor do teu paciente. Diferentemente, se for uma dor crônica de mecanismo nociceptível. Se teu paciente está lá com artrose de joelho e tu desce o gás em saltos, em corrida de alta intensidade, e a dor dele lá da artrose já tem meses, anos, ele já está até na fila de cirurgia, poxa, cuidado com a prescrição de exercício, porque você vai estar piorando a estrutura e com certeza essa dor vai piorar,
Tá bom? Então preste atenção. Você entendendo o mecanismo, que foi a proposta do estudo da Franco, que foi publicado esse ano, você vai conseguir prescrever o exercício de uma forma correta. Então eu vou mostrar agora para vocês qual seria o ideal, tá bom? Da prescrição de exercícios para quem tem uma dor crônica de mecanismo nociplástico, que não tem alteração na anatomia nenhuma, então você não precisa ter medo de machucar a estrutura do teu paciente. E como seria uma prescrição ideal de pacientes já que tem alterações nociceptivas e neuropáticas, alterações na estrutura ali, tá bom? Vou dizer agora, mas para eu dizer, eu preciso que vocês cliquem aí no coraçãozinho, tá bom? Cliquem no coraçãozinho, que é para empolgar o professor, para eu poder entregar para vocês o que seria melhor para vocês fazerem com o teu paciente que está com uma dor nociplástica, que são alterações que eu gosto de chamar de alterações invisíveis, que você não vai conseguir ver no seu exame físico. Então existe uma dose, uma frequência e um exercício ideal para esse tipo de galera. E também o exercício para quem tem uma dor não nociplástica, que tem alteração estrutural. Existe uma dose, uma frequência e um exercício melhor para esse tipo de pessoal. Vamos lá, clica aí no coraçãozinho. Quero ver o coraçãozinho subindo, que é pra gente poder descrever isso daí. Cadê? Mal tô vendo ele subindo. Bora, pessoal. Peguem aí uma caneta, tá bom? E o papel. Vou pegar aqui a caneta da minha filha. Se vocês tiverem uma canetinha bonita igual a essa, o conteúdo fixa mais rápido. Tô dizendo. Vamos lá. Ó. Já eu abro para perguntas, tá bom, Mari? Então já tu me pergunta de novo, porque vai subir, aí eu posso esquecer. Deixa eu dizer aqui. Uma dor de mecanismo nociplástico. Depois dessa introdução, eu espero que vocês tenham entendido. Uma dor de mecanismo nociplástico é aquela dor que no exame físico você não encontra alteração nenhuma. Então é uma dor que eu chamo de dor invisível, tá bom? Porque as alterações numa dor nociplástica são principalmente a níveis de sistema somatosensorial, tá bom? E sistema nervoso. Então você não vai ver assim no exame físico, testando força, vendo torto, vendo encurtamento, tá bom? Como as alterações são principalmente a níveis de sistema nervoso central, então a prescrição de exercícios para esse povo é um pouco diferente, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eles se dão muito bem com exercícios aeróbicos. Qual é o melhor tipo de exercício para eles? Aeróbico, exercício de força e exercício mente-corpo, que exigem uma concentração. Por exemplo, Tai Chi Chuan, Yoga, exercícios de Mindfulness, Pilates também não trabalha muito aquela concentração corporal. Então percebam que exercícios mente-corpo que mexem com a mente é super bem indicado. Exercícios aeróbicos que liberam de uma forma mais rápida opioides endógenos. É um exercício aeróbico, é um tipo de exercício que é global, que é sistêmico, que não especifica estrutura. Então eles se dão muito bem com exercícios aeróbicos, exercícios mente-corpo, anota, e claro, exercícios de força. Só que exercícios de força que não precisam ser específicos. Aí ele tá com uma dor lombar crônica de mecanismo nociplástico. Então eu vou fazer muita extensão, eu vou fortalecer muito a lombar, eu vou pegar muita preferência direcional. Pessoal, quando a dor centraliza em preferência direcional, isso quer dizer que 66% dos pacientes eles podem ter um prognóstico favorável. É mais ou menos a metade, né? De 50 para 66 não muda muita coisa não. Mas isso não significa que porque a dor centralizou, que você ficar insistindo em exercício de preferência direcional, o teu paciente ele vai ficar bom. Não quer dizer isso, tá bom? Então, o que é que a literatura suporta? São exercícios globais para quem tem uma dor de mecanismo nociplástico, tá bom? Aeróbico, mente-corpo e de força, só que não específico. Exemplo, agachamento,
Exemplo, desenvolvimento de ombro, que é quando pega a barra aqui, ó, por trás das costas e levanta. É um exercício que não é específico para a coluna, é composto, pega diversos grupos musculares, então é geral, tá bom? Douglas, qual é a dose ideal? A dose ideal, pessoal, deixa eu olhar aqui na minha pesca. É de 50 a 60 minutos. Então, se o teu atendimento é basicamente 1 hora de atendimento, essa é a dose ideal, tá bom? Para o teu paciente ficar fazendo de exercícios. Essa dose, uma preocupação grande, eu não sei se vocês prestam atenção. Qual é a carga ideal? Qual é o peso que o paciente precisa levantar? Pessoal, tanto de exercício aeróbico quanto de exercício de força, existe uma escala, que o nome dela é escala de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Borg. Através dessa escala, a gente mede o esforço do paciente em realizar determinada atividade física. É tipo assim, aquele paciente que pega lá o pezinho que você dá para ele. Paciente, faz aí umas 10 repetições. Como é que tá o peso aí? O peso aí tá muito pesado? Aí o paciente, tá demais. Aí você vai dizer, paciente, me dê uma nota de 0 a 10, onde 10 é o maior esforço do mundo. Aí o paciente, rapaz, esse esforço aqui tá 20, não tá nem 10. Então é esforço demais. Consequentemente, pode ter alterado os sintomas dele demais. A literatura mostra, tanto aeróbico quanto de força, a escala de percepção subjetiva de esforço, que foi um cara que inventou o Borg, só que eu tô falando a escala modificada, que é de 0 a 10, tá bom? Se o paciente realizar o exercício de forma moderada, já vai ter os benefícios analgésicos. Então, dá o peso pro teu paciente, ou bota ele na esteira, ou bota ele na bicicleta, ou lá no pilates. Paciente, como é que tá aí? Tá difícil? O paciente vai, tá mais ou menos, viu? Então pronto, esse é o ideal, o mínimo ideal, tá bom? A percepção subjetiva do esforço ali na média de 5, tanto para o exercício aeróbico quanto de força. Anotaram a dose ideal? Isso é que é o estudo da Franco e dos colaboradores deles, brasileiros, fizeram uma revisão extensa da literatura e colocaram isso pra gente. Porque olha só, ninguém mede a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos, porque lá eles também dão essa opção. Por exemplo, exercício numa faixa de 140 batimentos cardíacos por minuto aeróbico ou de 160. Isso significa uma carga média também. Então isso é o ideal. Só que é muito mais fácil você medir pela escala de Borg, de percepção de esforço, que é o que você, fisioterapeuta, já faz, não é não? Quando você bota o peso pro teu paciente, está muito pesado ou não? Só que aí você erra, porque o paciente diz, tá levinho, tá bonzinho. Você, então pronto, é esse, faz 10. Fisioterapia não é igual o pessoal falava antigamente, né? Aquela coisa leve, não. Tem que ser de média, de moderada a alta, tá bom? E você... Porque tem que tirar o corpo de um estado de equilíbrio, pessoal. Tem que tirar. Então tem que ser de moderada a alta. E não pode piorar demais os sintomas. Olha só. Esse estudo da Franco, eles fizeram essa revisão. Deixa eu ver aqui quantos estudos eles incluíram, porque foi estudo demais. Deixa eu ver aqui na minha pesquinha. Foram 50 estudos com 3.562 participantes, pessoal. O que foi que eles concluíram? Diversos desses estudos eram estudos de baixa qualidade, tá bom? Que foi analisado com a Cochrane Risk of Bias, que vê o risco de viés de erros dentro do estudo, e com o GRADE, que é uma escala também que vê qualidade metodológica. Então, essas recomendações são estudos de baixa qualidade, porque o que tem na literatura é muito heterogêneo, é muito separado e é muito mal feito. Mas eles ainda tentaram fazer uma ótima análise para entregar isso para a gente. Então a gente vai agora prescrever o exercício. O nosso norte é esse estudo da Franco, junto
com as nossas habilidades. Eles até recomendam, tá bom? A sua expertise, ela tem que ser colocada junto com essas recomendações, tá bom? Então bota o exercício ali aeróbico ou de força ou de mente e corpo numa dose de 50 a 60 minutos, com intensidade de moderada a alta, numa escala de percepção subjetiva de esforço, que não piore tanto os sintomas. Então o exercício ideal é aquele que o teu paciente ele vai fazer um esforço pelo menos médio e a dor não vai piorar demais, tá bom? Douglas, e qual é a frequência? A frequência que eles indicam, deixa eu ver aqui, pacientes com dor nociplástica, de 2 a 3 vezes por semana, pessoal, de 13 semanas para cima. Ou seja, paciente com alterações a níveis de sistema somatosensorial, de sistema nervoso central, o tratamento ideal para eles é de 3 meses para cima. Então não prometa para o teu paciente que está com uma dor crônica de mecanismo nociplástico que se ele fizer suas recomendações em 1 mês ele vai ficar bom, porque ele não vai. Essa análise que a Catarine Franco e os amigos colaboradores delas fizeram mostraram que as melhores alterações no sistema nervoso, recuperação da estrutura, das funções sinápticas, diminuição da inflamação, isso tudo ocorreu de 3 meses para lá. Então assim, se você é daquele que faz só 10 sessões com o teu paciente ali em 2 semanas, por exemplo, né? Pede para ele ir todo dia, essa frequência não tá legal, tá bom? Pelo menos 3 meses em dor nociplástica, a gente consegue restabelecer uma boa qualidade de vida. Resumindo, dor crônica de mecanismo nociplástico, frequência, o paciente precisa ir de 2 a 3 vezes por semana. Ele ir para fisioterapia só 1 vez por semana não vai fazer mágica. Durante pelo menos 3 meses ou mais, isso é a média. Claro que existem pessoas que podem se recuperar antes, mas a média se recuperou de 3 meses para cima, tá bom? Que dose? Nessas 2 a 3 vezes por semana tem que fazer de 50 a 60 minutos de exercício com esforço moderado. Pegaram? Mandem um ok para mim se ficou claro para vocês. A dose, a frequência e os tipos de exercício de quem tem uma dor crônica nociplástica. Anotaram isso daí que eu quero que vocês coloquem em prática amanhã. Tá claro, pessoal, isso aí? Bora, mete o dedo aí no coraçãozinho, porque agora a gente vai prescrever o exercício para quem tem uma dor por causa de algum defeito na estrutura. Ou uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática, que é uma dor que nós da fisioterapia achamos que é o que todo mundo tem, só isso, né? Existe uma prescrição ideal para esse pessoal. Vamos lá. Dor não nociplástica. Uma dor não nociplástica, olha só. Exercícios de controle motor e de força, tá bom? Exercícios de controle motor e de força, eles mostraram um resultado legal. Você não precisa se preocupar, assim, no geral, com exercícios de mente e corpo e exercícios aeróbicos, tá bom? Exercícios de controle motor e de força já foi legal para essa galera que tem uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática. Tá vendo que aqui a gente já começa a ter uma certa diferença, não é? Vamos lá. Qual é a dose? A dose ideal, pessoal, além do exercício, tem que ser supervisionado, foi o que gerou mais resultado, quando o paciente faz ali contigo, tem que ser de 30 a 60 minutos. Tem essa diferença, tá bom? De 30 a 60. Às vezes, meia horinha ali de exercício já é legal. Douglas, e qual é a carga ideal? Qual é o peso do halter, a frequência, o fôlego que o meu paciente vai botar ali na esteira? Uma frequência também de moderada a alta é o suficiente. Você tem que tirar o corpo dele de um estado de equilíbrio, de homeostase. Então isso entra dentro do padrão. Olha só. Antigamente, quando a gente ia prescrever exercícios principalmente de força, a gente se preocupava demais com o teste de uma RM, que é o teste de uma repetição máxima. Como é que isso era feito? Para ver a força aqui do membro superior, qual era o peso que meu paciente tinha que pegar, vamos supor o Douglas.
Na academia, eu pego no supino, que é aquele exercício para peito ali, mais ou menos uns 70 quilos, tá bom? Eu consigo fazer 10 repetições. Então vamos chutar, vamos ver com que carga o Douglas só faz uma repetição. O Douglas só faz uma repetição com 100 quilos. Quando bota 100 quilos no supino, o Douglas só consegue fazer uma. Então isso, pessoal, é minha 1RM, é minha única repetição máxima. Então a gente tirava uma porcentagem dali, porque de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para gerar força e hipertrofia, tem que ter pelo menos a carga 70% de uma repetição máxima, tá bom? Ou seja, então para o Douglas ganhar força, ele teria que estar levantando realmente os 70 quilos, que é o que ele costuma fazer. E esse teste para quem está com dor é um teste que é inviável. Porque como é que uma pessoa que está morrendo de dor, ela, principalmente uma dor nociceptiva ou neuropática, que tem uma lesão estrutural, como é que a gente vai jogar muita carga? Lembra que eu falei que muita carga em quem tem lesão estrutural piora a situação? Então não faz sentido. Então é por isso que a gente não faz esse teste. A gente costuma fazer esse teste em quem está sadio, tá bom? Em quem está com dor, a gente utiliza escala de Borg, pergunta de 0 a 10, onde 10 é o que você está mais cansado, está mais difícil de você fazer. Quanto é que está esse peso, essa corrida que eu mandei você fazer? Ele tá mais ou menos, viu? Então tá ótimo. Tem que estar moderado, pelo menos a alto. E se preocupa em não piorar demais. Do 6, se subiu para 8, tá beleza, tá bom? Aumentou um pouquinho, então é aceitável. Vamos lá. De quantas vezes por semana, Douglas? Pessoal, também de 2 a 3 vezes por semana. É o ideal para a gente conseguir gerar uma analgesia em quem tem uma dor crônica de mecanismo nociceptivo ou neuropático. Beleza? Da gente conseguir gerar uma cicatrização das estruturas, melhorar essa patologia, por exemplo, essa hérnia de disco que está ali comprimindo o nervo ciático. Então, de 2 a 3 vezes por semana também, pelo menos de 7 a 12 semanas. Então, presta atenção. 1 mês e meio de tratamento para quem tem uma dor neuropática ou nociceptiva já é o suficiente ali para poder dar uma alta. Tá bom? Entre 1 mês e meio e 3 meses, tá bom? É diferente de quem tem a dor nociplástica, que tem alterações a níveis de sistema nervoso. Lembra que eu acabei de falar? Essa dor, a média de melhora que o exercício gera um resultado bom é de mais de 3 meses para cima. A dor nociceptiva e de mecanismo neuropático, 1 mês e meio a 3 meses. É mais curto o período de tempo que esse exercício pode ser prescrito, porque as alterações são mais simples do que alterações nociplásticas. Sistema nervoso é mais difícil da gente restabelecer, porque qualquer estrutura, imagine aí o pior que pode acontecer com o braço, uma fratura. Qualquer fratura em até 3 meses já está toda consolidada. Então é mais ou menos nesse raciocínio, tá bom? De 1 mês e meio a 3 meses, uma dor nociceptiva ou neuropática, o exercício pode ser prescrito. Então deixa eu resumir aqui para vocês, para eu abrir para as perguntas, tá bom? Todo mundo entendeu? Me manda aí um ok, que a gente tem mais ou menos 10 minutos aqui. Eu vou resumir em menos de 5 e vou abrir para 5 minutos de pergunta. Para quem chegou agora vai ter o resumo. Todo mundo conseguiu entender? Mete o dedo aí no coraçãozinho. E aí, pessoal? Cadê? Pelo menos um ok para vocês conversarem comigo. Foi fácil, tá tranquilo entender? Beleza, vamos lá. Se você mexe com pacientes que estão com dor, pelo amor de Deus, dor não é igual. Dor, existem diversos mecanismos, diversos tipos. Dor nociceptiva, que é quando tem lesão estrutural, e isso pode existir sim, dor crônica de mecanismo estrutural. Essa dor persistiu porque a estrutura não foi curada direito. Então, dor crônica não é sinônimo de alteração só em mecanismo psicossocial não, tá bom? Exemplo, artrose de joelho.
Dor neuropática é quando o nervo está doente. Por exemplo, numa hérnia de disco verdadeira que aperta o nervo, tem uma lesão nele, então é uma dor neuropática. Uma neuropatia diabética, esse excesso de glicose, de açúcar no sangue, também está irritando o nervo, tá bom? E a dor nociplástica é aquela dor que você não vê alterações estruturais aqui externas, o exame físico que você gosta de fazer, ver força de core, ver contratura, isso daí não vai ajudar em quem tem uma dor crônica de mecanismo nociplástico. Você, Douglas, como é que eu sei? Esse é o mais difícil tipo. Como é que eu sei que a dor é de mecanismo nociplástico? Normalmente essa dor ela vem juntinha com a sensibilização central na imensa maioria dos casos, tá bom? Então, você vai ver se teu paciente ele tá com alodinia, que é quando estímulos inócuos como um carinho geram dor, ou hiperalgesia, um estímulo mais ou menos, e teu paciente sente a pior dor do mundo. Isso, Mari, é que são as alterações invisíveis. Você não vê no exame físico, entendeu? Mas essas alterações ocorrem porque o sistema somatosensorial, que é o nosso sistema sensitivo, ele está alterado por causa do sistema nervoso central e periférico, que eles estão sensibilizados. Quando eu falo de alteração visível, são as alterações que você aprendeu na faculdade a ver. Contratura, ser torto para um lado, ser torto para o outro, artrose, são alterações visíveis que o estudo da anatomia humana externa ajuda. Agora, dor nociplástica são alterações invisíveis, que não tem nada a ver com o que você aprendeu na faculdade. São alterações a níveis aqui, tá bom? De sistema nervoso central. É o tipo mais difícil de dor crônica, tá bom? Então, que fique claro, dor crônica não é só de alteração psicossocial. Então, que são as alterações invisíveis. Vamos lá. Uma dor crônica de alterações invisíveis, que eu chamo de alterações invisíveis, que são de mecanismos nociplásticos. Como é que a gente prescreve o exercício? Resumão. Aeróbico, de força e de mente e corpo. Que exercícios gerais que foquem em atingir o sistema nervoso, tá bom? Qual é a dose ideal? Pelo menos em cada atendimento de 50 minutos a 1 hora. Com que carga? Qual é a intensidade? Quando eu falo de carga, que me fizeram uma pergunta aqui. Quando eu falo de carga, enxerguem carga como intensidade, tá bom? Então, uma carga de acordo com a escala de Borg média, tá bom? Tanto no halter quanto na esteira, pelo menos média. 50 a 60 minutos de exercício aeróbico de força, mente e corpo de uma intensidade pelo menos média. De 2 a 3 vezes por semana por mais de 3 meses. Tá bom? A média é 3 meses para gerar uma melhora. Então não prometa para o teu paciente com a dor crônica nociplástica que ele vai ficar bom em 1 mês, porque é muito difícil. A média são de 3 meses para lá. Espero que tenham anotado, porque essa informação é quentíssima, tá bom? Foi publicada agora, tem nem 1 mês, e eu tô jogando aqui para vocês, tá bom? A gente era doido, sem saber como prescrever o norte, agora apareceu, tá bom? Mesmo sendo de evidências de baixa qualidade, mas é o que a gente tem de melhor, tá bom? E a dor que você aprendeu na faculdade, que é por aspectos visíveis, lesão estrutural ou do nervo, ou da vértebra, enfim, controle motor e fortalecimento muscular. Até o específico ali é legal. Por exemplo, em quem tem artrose de joelho, você fortaleceu o quadríceps, a literatura mostra que esse fortalecimento específico acelera a melhora da dor e a recuperação funcional, tá bom? Então, exercícios de controle motor e de força são super indicados, tá bom? De 30 a 60 minutos, como você vai mais ou menos focar ali específico, então de 30 a 60 minutos, tá bom? Uma dose um pouco menor do que para a dor nociplástica já é o suficiente, com uma carga média, numa escala de Borg, um esforço médio. Teu paciente não pode estar fazendo igual quem está levantando uma pena, tá bom? E nem pode estar fazendo a um ponto que a dor dele piore 50 pontos, beleza? 2 a 3 vezes por semana
1 mês e meio a 3 meses ali já é o suficiente, então a melhora é mais rápida. Então essa é a prescrição. E para vocês saberem prescrever, vocês têm que entender de mecanismos de dor, porque toda dor é diferente, tá bom? Toda dor, ela tem alterações estruturais, dor nociceptivas e neuropáticas. Então são mecanismos diferentes de uma dor que não tem alterações estruturais externas, tá bom?